A paz do Senhor, irmãos. Eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata, Maranata. E hoje eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um assunto que eu disse que ia trazer aqui. Eu já fiz um vídeo falando sobre algumas Bíblias. E quando eu peço doação de Bíblias, eu tenho preferência por duas certas Bíblias. E eu fiquei de explicar por quê. E hoje eu tenho a intenção de fazer isso. Quero advertir a vocês, a você que vai ficar aqui comigo para assistir esse vídeo, que esse vídeo não é para te distrair, não é para você passar o seu tempo, é algo que você tem que ver porque é para tua instrução, mas é algo também que você tem que ter paciência, você tem que sentar, tomar uma xícarazinha de café. Não adianta você assistir o vídeo e depois vir aqui nos comentários reclamar porque o vídeo está muito longo. Porque, irmãos, todo assunto sério tem que ser longo mesmo. E tem que ser dissecado e tem que ser observado. Porque se é algo importante para nossas vidas, nós temos sim que nos ater a isso. E temos que nos dedicar ao assunto, para a gente poder entender e compreender. E para se dedicar, a gente tem que dar o nosso tempo, tem que gastar, sim, o nosso tempo com isso. Então, se você não pode ver esse vídeo agora, veja mais tarde, quando você estiver mais calma, que tiver tempo, que as crianças estiverem dormindo ou na escola, ou que você estiver realmente com uma mente descansada. Porque, irmãos, esse assunto que eu vou falar com vocês hoje, muitas pessoas, muitos cristãos, embora seja do interesse do cristão, muitos cristãos não querem saber disso. Sabe por quê? Porque falar sobre isso, militar por essa causa, parece uma coisa perdida, sabe? Parece um tempo, uma força que você despende, mas que é perdido. Por quê? Porque é um assunto complexo, cansativo. A maioria dos irmãos não quer saber disso. Mas eu quero que você saiba também que o diabo, ele conta com a tua preguiça, ele conta com a preguiça do ser humano, principalmente do cristão, para enganar você. Saiba disso, o inimigo sabe que você tem preguiça de estudar a Bíblia e ele conta com isso para te derrubar, tá bom? Outro problema com esse assunto é que esse assunto é uma briga de cachorro grande, vamos dizer assim, né? Como a gente costuma falar. Gente poderosa, envolve muito dinheiro, envolve comércio, né? Na edição dessas Bíblias. Porque você tem visto o que ultimamente? Nós temos visto, irmão, que no mercado tem todo tipo de Bíblia agora. O nome não é só mais Bíblia, é Bíblia do obreiro, Bíblia do apologeta, Bíblia do evangelista, Bíblia da mulher prudente, Bíblia da mulher fiel, Bíblia da mulher que ora, Bíblia do adolescente, Bíblia do não sei de quem. No entanto, a palavra de Deus é uma só, ela nunca mudou. O que aconteceu é que do ano 2000 para cá, né, a partir do século XX, começaram a editar Bíblias com outro texto que não é esse texto a que nós sempre estivemos acostumados. Nós, os nossos pais, inclusive aquelas pessoas lá atrás que morreram para que esse texto pudesse chegar até nossas mãos. Se você der uma estudadinha na história da igreja primitiva, na vida de William Tyndale, qual o nome de outro reformador também? Wycliffe, que mais, meu Deus do céu? Vários. Vá atrás na história, pesquise. Como eu falei, para você compreender, você precisa se dedicar. E vale a pena, irmão, a gente conhecer a história dos nossos irmãos, que são nossos irmãos antepassados, para a gente compreender como eles sofreram para que a Bíblia chegasse até as nossas mãos. E como Deus, ele cuidou para que isso acontecesse. Só que, como o inimigo é sagaz, e ele não conseguiu tirar a Bíblia da mão dos cristãos, porque eles morriam nas fogueiras, mas eles não deixavam de querer portar e repassar a Bíblia, o que acontece? O inimigo agora está querendo colocar nas nossas mãos uma Bíblia deturpada. Está colocando nas nossas mãos uma Bíblia que não é Bíblia. Muita gente está comprando Bíblias aí que tem nome de Bíblia, mas não são Bíblias. E eu vou explicar isso para você. Como você sabe,
Satanás, no início da história, ele se colocou na árvore do conhecimento tentando dominar a área do ensino. Ele quis ensinar para Eva. No livro de Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então disse a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Primeiramente, ela faz uma pergunta a Eva, ou seja, ela está lançando uma pergunta e tem uma dúvida embutida aí. É assim que Deus disse? Deus disse o quê? Vamos observar direitinho o que foi que Deus disse. E é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim, e disse a mulher à serpente. Olha o que é que a mulher respondeu. Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. O que foi que Eva respondeu para a serpente? Respondeu, ela reproduziu a ordem que Deus tinha dado. Ela explicou. Ela disse para a serpente, nos pormenores, a forma que Deus falou, ela falou para a serpente, olha, Deus falou assim, assim e assim. E aí logo a serpente contra-ataca dizendo o quê? Certamente não morrereis. Não é assim não, calma, não é assim. Você não vai morrer. Porque Deus sabe que no dia em que deles comerem, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, a serpente, ela distorceu aquilo que Deus havia dito. Se eles comessem, eles morreriam, como eles morreram. Espiritualmente, a comunhão com Deus foi cortada, foi terminada, foi interrompida. Por causa disso, o ser humano sofre até hoje. Então, irmãos, para vocês compreenderem melhor, não precisa de muita coisa para que o inimigo faça o ser humano errar. A gente precisa compreender isso. Porque quando a gente fala sobre esse assunto com as pessoas, sabe o que elas dizem? A mesma coisa. A atitude que Eva teve, né? Diante da serpente. A serpente disse, não é assim não. Na verdade não é tão sério assim. Não vai ser tão catastrófico assim. Calma. Você só vai dar uma mordidinha, você só vai, nada demais, passa batido, né? Deus não se importa. Quase que ela fala assim, não é nada demais. Na verdade, vocês não vão morrer. É a mesma coisa quando a gente fala sobre essas coisas que estão deturpando a palavra de Deus, estão colocando na sua mão uma Bíblia mutilada. É a metade da palavra de Deus que está indo para a tua mão quando você adquire uma Bíblia, que não é uma Bíblia, e eu vou te mostrar que é verdade. E muitas pessoas estão falando assim, muitos cristãos que eu vejo, nem querem ouvir falar sobre isso. E eles dizem assim, não é assim não, isso é besteira, tem nada não, essa Bíblia está assim, mas a pessoa consegue se salvar. Ela consegue compreender a mensagem da cruz, isso é o mais importante, o evangelho está embutido aí. O que elas não sabem é que essas novas versões da Bíblia que estão saindo agora não é o mesmo texto que sempre usaram para editar as Bíblias antigas. São textos que já eram contestados pelos antigos cristãos. Eles nunca foram aceitos, né? Nunca foram aceitos. Por isso, os cristãos usaram outros textos, que se chama texto receptos, foram os textos que nós sempre usamos, que os nossos pais usaram, que os cristãos antigos usaram. A partir do século XX, começaram a introduzir coisas estranhas na Bíblia, como por exemplo os colchetes. Você já percebeu que algumas Bíblias têm colchetes? O que significa aqueles colchetes? Como é que apareceram aqueles colchetes na Bíblia? Eu vou mostrar uma coisa interessante para você antes de explicar, tentar explicar qualquer coisa, porque esse assunto é muito complicado. Mas eu vou tentar explicar alguma coisa para você, para quê? Para te demover de comprar certas versões que não valem nada, que não são Bíblia, impedir de você gastar o seu dinheiro atual. Agora, se você for daquelas pessoas que dizem assim, eu não tô nem aí, pode ter todos esses problemas, mas eu quero continuar usando esse texto, porque ele é mais fácil de eu ler, porque... Irmãos,
Tem algumas Bíblias, como a NTLH, que a linguagem é mais fácil de você ler. Mas, na verdade, o autor não está querendo facilitar a tua vida. Ele está querendo te manter na preguiça. Preguiça é uma coisa com a qual Deus não concorda. Deus não gosta de gente preguiçosa. Tem que se esforçar mesmo. O cristão verdadeiro, ele tem que se esforçar mesmo. E ele tem prazer em se debruçar em cima do texto bíblico. Ele não tem preguiça de começar a estudar e pegar um dicionário, pegar outro livro e pesquisar. Não tem. Porque a vida dele, a partir do momento que Jesus te salva, a sua vida acabou. Ela não é mais sua. Paulo disse, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a partir do momento que Jesus te salvou, que morreu o velho homem, não é mais você, é Cristo que vive em você. Então, tudo fica em segundo plano. Primeiro é Deus. Então, o cristão verdadeiro, ele não tem preguiça de ler a Bíblia. Ele tem o seu tempo de devoção, o seu tempo devocional para estudar as Escrituras. Ok? Mas os editores dessas Bíblias novas incentivam o povo a ser preguiçoso, ignorante. Essa que é a verdade. Você não tem que se nivelar por baixo, você tem que se nivelar por cima, você tem que querer crescer. Com essa desculpa de querer facilitar a leitura, eles estão jogando na sua mão uma Bíblia que não é Bíblia, uma Bíblia mutilada, que está faltando versículos, que eles modificaram os versículos, uma Bíblia que faz de Jesus um mentiroso. Se você tiver coragem para comparar a sua Bíblia com a ACF ou com a King James, você vai entender do que eu estou falando. Não é uma questão de palavreado. A gente sabe muito bem que o grego do Novo Testamento foi escrito num texto, né, uma linguagem comum, o grego comum, chamado koinei, né? É uma coisa para o povo entender. Sim, tudo bem, tá? Nas traduções das nossas Bíblias em português, tentaram dar um formato muito clássico, tá? O português das nossas Bíblias nos remete ao português do século XVI, assim, né? Pode ser uma coisa um pouco estranha, mas é uma leitura bonita. Isso é uma construção textual de pessoas que traduziram do grego para o português, dando essa formalidade ao Novo Testamento. Mas a gente sabe que o original texto grego foi escrito em texto koineo. Koine quer dizer popular, quer dizer algo que o povo entendia, uma linguagem comum. Tudo bem, até aí tudo bem. Mas o que eu estou querendo dizer, esse não é o nosso problema, não é o problema da Bíblia de hoje. O problema não é a linguagem, se a linguagem é essa ou a linguagem é aquela, embora eu prefira a linguagem clássica. O problema é os textos que estão tirando da Bíblia. Com a desculpa de te dar uma Bíblia que tem uma linguagem mais fácil para você compreender, eles estão tirando muita coisa da Bíblia. E eu estou falando de versículos mutilados. E isso é sério. Então não é só uma questão de escrita, de linguagem. Não é só o modo como esses editores estão editando essas Bíblias. Entendeu? O problema não é só se eles caminharam pelo método da equivalência formal, dinâmica, se é uma paráfrase. O problema é que estão muito mudados. Uma Bíblia moderna, uma Bíblia na linguagem de hoje não é mais a mesma Bíblia que os nossos pais tinham, que os nossos avós tinham. Entendeu? É isso que eu quero que você entenda. Alguém já me perguntou, irmã, esse negócio de colchete, me explica por que tem colchete na Bíblia. Eu não entendo por que tem frases na Bíblia, versículos na Bíblia, que estão entre colchetes. Por que eles estão entre colchetes? Essa é uma Bíblia de João Ferreira de Almeida. É uma edição de 1987. Olha só. João Ferreira de Almeida, dá pra ver? 1987. Tá? Ó. Olha só. Nessa Bíblia, olha só. Não havia colchete nessa Bíblia. Vou ler uma passagem para vocês aqui. Quero chamar a atenção de vocês para uma passagem. Em Atos, no capítulo 9, no versículo 37, nós temos o quê? Nós temos a confissão do eunuco. Esse texto é muito usado para batismo. Diz assim, Atos capítulo 9, versículo 37. Disse Filipe, é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele, o eunuco, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Você acha que esse versículo é importante? Como eu já falei, os cristãos usam esse versículo para embasar o batismo, para dizer que você tem que ser batizado depois que você crê. Como a palavra do Senhor diz, quem crê e for batizado será salvo. Então, o batismo segue a sua fé, né? Você creu que Jesus é o Filho de Deus, logo após isso é indicado que você seja batizado. Então, nós temos a confissão do eunuco, confessando a Filipe que ele crê em Jesus e por isso ele quer ser batizado. Você acha que esse versículo é importante? Pois eu digo para você que das novas versões da Bíblia é capaz de não ter, de você nem ter aí na sua Bíblia, se você tem uma versão moderninha. Mas não é isso que eu quero dizer agora. Preste atenção nesse versículo aqui. Ó, não está entre colchetes. Essa é a edição de 1987, João Ferreira de Almeida, 1987. Não está entre colchetes, tá certo? Não está. Agora, essa aqui é uma versão que foi editada de João Ferreira de Almeida. Ela foi editada no ano 2000, olha só a data aí, ó. Aqui é o início do Novo Testamento, dá pra ver? Ó, 2000. Então, meus irmãos, na introdução do Novo Testamento dessa Bíblia, que foi editada no ano 2000, diz assim, já diz assim, coisa que não tinha na edição de 1987. Todo o conteúdo entre colchetes é matéria da tradução de Almeida, que não se encontra no texto grego adotado. Se você tem uma Bíblia antiga, guarde ela com a sua vida, ela é muito preciosa. Atos, gente, eu errei, não é Atos 9, é Atos 8, tá? Atos 8 é a confissão do eunuco. Atos 8, capítulo 8, versículo 37. Não sei se vai dar pra você ver, eu vou dar um zoom aqui. Já está entre colchetes. Edição de 2000 de João Ferreira de Almeida já estava entre colchetes. Tá vendo aí os colchetes? Não sei se deu pra você ver. Então, essa Bíblia aqui, que aliás está um bagaço, era da minha mãe, olha. Foi editada, foi distribuída no ano 2000, a partir do ano 2000. Aí você me pergunta, mas irmão, o que quer dizer esses colchetes? O que quer dizer um versículo entre colchetes? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 37, na NVI. Vamos ver como está esse versículo na NVI. Aqui na NVI, no capítulo 8, no versículo 37 de Atos dos Apóstolos, nós temos uma observaçãozinha aqui embaixo, que diz assim: muitos manuscritos antigos não trazem o versículo 37. Entendeu? Que é a confissão do eunuco. Na Bíblia, NVI está aqui, e tudo isso aqui que eu marquei são versículos diferentes e mutilados. Mas eu não vou mostrar todos hoje. Mas aqui tem uma observação de rodapé aqui embaixo, ó. Muitos manuscritos não trazem o versículo 37. Mas o que é isso? Quer dizer que não existe a confissão do eunuco? Quer dizer que eu fui enganado esse tempo todo? Quer dizer que a Bíblia reivindica para si que ela é a palavra de Deus, mas na verdade ela não é? Que na verdade ela está mentindo? Na verdade não existe a confissão do eunuco na Bíblia? Na verdade não existe o versículo 37 na Bíblia? É isso que a NVI está dizendo. Ou seja, a Bíblia não é mais digna de confiança? Não podemos mais confiar na Bíblia? Quer dizer que eu posso crer em alguns versículos e em outros não? E como é que fica a Bíblia quando ela diz que toda a palavra é apta para instruir, para redarguir, para corrigir? Que ela é a palavra de Deus? Nós cristãos, a nossa fé está fundamentada nisso, que a Bíblia é a inspirada, inerrante, infalível, palavra de Deus. E como é que fica isso nos dias de hoje? Você está entendendo o que o inimigo está querendo fazer? Balançar a fé das pessoas, porque daqui a pouco cada um vai ter uma versão diferente. A sua versão vai dizer que o eunuco fez uma confissão de fé. E a Bíblia do outro não vai ter isso. Na sua Bíblia você vai poder dizer, por esse versículo e por outros, você vai poder dizer que a pessoa, após crer, ela deve ser batizada.
E o outro vai dizer, não, a minha Bíblia diz que não precisa disso não. Para ser batizado, não precisa crer não. Ou então, não precisa ser batizado. Entendeu? A confusão. E Deus é Deus de confusão agora? Não, irmãos, Deus não é Deus de confusão. E a palavra de Deus ela é uma só. Agora, eu te mostrei como está esse versículo na Almeida de 1987, como está esse versículo na Almeida do ano 2000, como está esse versículo na NVI, que já diz que esse versículo não consta nos manuscritos, na verdade ele não existe, nos melhores manuscritos. Agora, você não sabe a quais manuscritos ele está se referindo. Que manuscritos são esses que não contêm a confissão do eunuco no livro de Atos, no capítulo 8, no versículo 37. Eu quero te mostrar agora essa mesma passagem aqui nessa Bíblia. NTLH. Pior coisa que você pode fazer na sua vida é gastar dinheiro com essa Bíblia. Está deturpada, mutilada, muitos versículos mesmo. Eu fiquei estarrecida, gente, quando eu me deparei com essa Bíblia. Olha só a quantidade. Isso aqui não é a metade do problema dessa Bíblia. Gente, eu fiquei estarrecida quando eu comecei a procurar e a encontrar os erros nesta Bíblia. Isso aqui não é um texto bíblico, é outra coisa, não é Bíblia. E tem muito mais. Isso aqui foi só o que eu encontrei até agora. Mas eu fiquei horrorizada mesmo quando eu me deparei com essa Bíblia. Quantidade de coisas que você vai ver. Quantidade de erros que eu já captei aqui. Tudo escrito. Muita coisa escrita aqui que eu já marquei. Gente, não compre a Bíblia NTLH, porque não é nem Bíblia. Só colocaram o nome de Bíblia para te enganar. Para você comprar, mas não é Bíblia. Entre colchetes. Aqui embaixo e aqui em cima. Atos capítulo 8, versículo 37, a confissão do eunuco. Entre colchetes. Agora, finalmente, irmã, me diga o que é que quer dizer esses colchetes. Quer dizer o que eu acabei de ler na NVI. Que não consta nos melhores manuscritos. Que essa passagem, na verdade, ela não existe. Colocaram aí, não sei pra que é isso que os editores estão querendo dizer. Que você não pode mais confiar na sua Bíblia. Mas eu vou já explicar pra você quais são esses manuscritos aos quais esse povo está se referindo. Respondendo à sua pergunta, os versículos estão entre colchetes porque além de lançarem dúvidas sobre eles, eles serem duvidosos, de não saber se eles são verdadeiros ou não, se eles existem ou não, tem outro problema. Já que a gente não sabe se eles são verdadeiros ou não, se eles existiram ou não, se eles foram escritos ou não, se eles são dignos de confiança ou não, então vamos tirar eles da Bíblia. Eles estão entre colchetes para acostumar a sua mente. Primeiro eles vão lançar dúvidas, já que eles estão sob dúvida, então vamos tirar da Bíblia, né? Vamos tirar eles da Bíblia. Primeiro ele vai acostumando a tua mente. Você está entendendo? Gente, eu estou sendo repetitiva para você compreender a seriedade da coisa. Primeiro, colocam os versículos entre colchetes. Aí, bota na nota de rodapé, né? Alguns manuscritos mais antigos não trazem esse versículo. Aí, o que eles vão fazer? Na próxima edição, não vai vir mais esse versículo. É isso. E eu vou te dar uma prova. Isso é coisa da Igreja Católica, porque na Bíblia Católica já não tem mais esse versículo. Vamos ver como é que está Atos capítulo 8, versículo 37, na Bíblia de Jerusalém. Vamos ver como é que está. Se está entre colchetes, como é que está? Vamos lá. Atos capítulo 8, versículo... Vou começar pelo 36, que diz assim: prosseguindo pelo caminho, chegaram aonde havia água. Disse então o eunuco: eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? Versículo 38. E mandou parar a carruagem. Desceram ambos a água, Filipe e o eunuco. E Filipe o batizou. Você percebeu alguma coisa estranha?
Onde é que está a confissão do eunuco? Sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse é o versículo 37. Você se lembra? Onde o eunuco confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Cadê esse versículo aqui? Vou ler de novo. Na Bíblia de Jerusalém. Prosseguindo pelo caminho, chegaram onde havia água. Felipe e o eunuco. Disse então o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Depois daqui, era para ter a confissão do eunuco. Sim, Felipe pergunta: é lícito se crês, se tu crês? Aí o eunuco responde: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E após isso segue-se o batismo. Só que isso não acontece aqui, tá aqui, vou provar para você. Onde tem, perceba, onde está marcado de amarelo. Dá uma pausa aí no seu vídeo, lê isso aqui e vê se você encontra a confissão do eunuco. Ele pula do versículo 36 para o versículo 38. Não tem mais o versículo 37. Na Bíblia Católica já não tem a confissão do eunuco. Isso quer dizer o quê? Que eles querem fazer a mesma coisa com a Bíblia dos evangélicos. Que daqui a pouco a gente está usando uma Bíblia católica. Essa aqui é a Bíblia de Jerusalém. Não tem a confissão do eunuco. Tá bom? Isso é terrível. Terrível. Daqui a pouco essas pessoas vão fazer os crentes dizer o que eles querem que a gente diga. Você não pode se deixar ser manipulado. Pelo amor de Deus, abra o seu entendimento, os seus olhos. Sente na sua mesa, vá pesquisar a sua Bíblia, vá comparar. Você é responsável por aquilo que você compra. O dinheiro é seu? É sim, mas você quer economizar ele ou não? Existe esse problema também, não é? A gente não pode estar jogando dinheiro fora. Mas o pior de tudo não é isso. É que você pode estar na sua congregação, lendo a sua Bíblia, né? O pastor lá lendo a Bíblia. Quando o pastor estiver no meio da leitura, ele pode ler um versículo e você fica lá procurando. E você não encontra, porque não tem mais o versículo na sua Bíblia. E você vai ficar voando. Isso já está acontecendo nas igrejas. A leitura pública, a leitura em conjunto que a gente sempre faz, tá quase impossível, porque cada um tem uma versão. Irmãos, Deus não é Deus de confusão. A confusão está instalada no meio da igreja. Isso sem falar em outras confusões que isso traz. Agora, por que é que isso acontece? Eu falei para vocês que eu ia explicar a que texto, a que manuscritos a NVI está se referindo quando ela diz esse versículo. Vocês se lembram que nós lemos? Esse versículo não se encontra nos melhores manuscritos. Só que os melhores manuscritos a que ele está se referindo são os piores, não são os melhores. É um texto chamado texto crítico. Eu sei que é difícil falar sobre isso porque não é um papel que você tem na sua mão, a gente não tem acesso a esses manuscritos, né? Porém, estão usando esses manuscritos antigos para editar as Bíblias para os cristãos. E esse texto não é o texto da mesma Bíblia que a gente sempre usou, da João Ferreira de Almeida. E atenção, eu quero já dar um alerta para você. Tem muita Bíblia aí com o nome de Ferreira de Almeida que não é mais Ferreira de Almeida. É a mesma coisa da King James atualizada. A Bíblia King James atualizada não é King James, é o texto crítico. O texto crítico é um texto corrompido. É um texto que estão usando para fazer essas Bíblias modernas. A Bíblia NVI, a NTLH, né? As Almeidas fraudulentas, as Almeidas mutiladas, a Almeida que não é Almeida, preste atenção, né? Todas essas Bíblias mais modernas, foi Bíblia moderna, Bíblia com nome novo, fuja, corra, não compre, tá bom? E esses versículos que eu dei para vocês, eu podia dar muito mais, vocês podem anotar. E quando vocês forem comprar a Bíblia, abre a Bíblia, lê a Bíblia, vê como é que estão esses versículos lá. Uma prova muito legal para você fazer, quando você for comprar uma Bíblia, é olhar logo o Salmo 116, versículo 15. Pronto, vou ler aqui na King James, Bíblia King James, mas é a King James, gente, de 1611, tá? Não é King James atualizada, não. Não compre nada atualizado. Bíblia King James, a verdadeira é de 1611, a outra é mentirosa, é enganação. Então, aqui na King James, no Salmo 116, versículo 15, diz assim: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Isso quer dizer o quê?
que quando a pessoa morre em Cristo, quando ela parte na fé, o Senhor se alegra. Por quê? Porque ela fez como Paulo, né? Acabou a carreira, guardou a fé, partiu com o Senhor. O inimigo não tem mais poder de tentar tragar aquela alma, aquela vida. Ela já partiu, já está salva. O Senhor guardou. Partiu para a eternidade com o Senhor. Vitória. Vitória de Deus, vitória do cristão. Vitória sobre o inimigo. Por isso que é preciosa à vista do Senhor a morte dos seus santos. Porque morreu em santidade. A NVI, por outro lado, dá um giro de 360 graus. E eu vou mostrar para você. Bíblia NVI, Salmo 116, versículo 15. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Gente, é justamente o contrário do que eu acabei de ler na King James. O Senhor vê com pesar. Quer dizer que Deus se entristece com a morte dos seus fiéis. Entendeu? Está dizendo justamente o contrário. Então, qual das duas Bíblias é a verdadeira? Para saber disso, eu tenho que ir para os manuscritos. Mas para você não dizer que eu estou mentindo, olha aqui. Onde está em amarelinho aqui? O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Tá vendo? Então é disso que eu estou falando. Você pode ter em mãos uma Bíblia que não é Bíblia, que diz uma coisa e a Bíblia do seu irmão diz outra. Onde é que tem concordância nisso? Então os crentes não concordam mais entre si? Não há mais comunhão? No partir do pão? Mas aí você pode me perguntar, irmã, por que que isso acontece? Deixa eu falar uma coisa para você. Como eu disse, os textos, os manuscritos, que não são mais os autógrafos, porque os autógrafos, os originais já se perderam, já se acabaram há muito tempo, mas os manuscritos que foram cópias tiradas dos originais, a partir dos originais, que nós sempre utilizamos, que a Almeida, o João Ferreira de Almeida utilizou para editar a sua Bíblia, para escrever a sua versão, o João Ferreira de Almeida, é chamado esses manuscritos, esse conjunto de manuscritos, são um conjunto de manuscritos, chamados de textos receptos. Textos receptos, que também é conhecido como texto recebido, quer dizer a mesma coisa, né? É o texto tradicional ou majoritário, ou antioquiano, né? Isso se refere ao Novo Testamento grego, que segundo a tradição, foi coletado por Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã foi quem fez a primeira edição com esses manuscritos, que geraram essas Bíblias mais antigas, né? Como a King James, como o João Ferreira de Almeida, que nós conhecemos. São os textos que sempre foram usados pelos cristãos, aprovados pelos cristãos. Então, a partir desse texto, texto Receptus, muitas outras versões vieram, como por exemplo, a Bíblia de Lutero. Lutero usou também esse texto para fazer a Bíblia de Lutero em 1522. A Bíblia de Tyndale, em 1526. Sabe quem foi Tyndale? Tyndale foi um cristão que morreu na fogueira. Sabe por quê? Porque ele queria que as outras pessoas conhecessem a Bíblia. E naquela época não podia. A Igreja Católica mandava queimar quem distribuísse a Bíblia, quem falasse sobre a Bíblia. Então o que aconteceu com Tyndale é que ele morreu na estaca, queimado, né? Mas ele traduziu a Bíblia em 1526. A Bíblia King James, do rei Tiago, também de 1611, também foi feita a partir do texto Receptus. A Bíblia João Ferreira de Almeida, finalmente, em 1681, para nós, ela foi feita também a partir desses textos. O textos Receptus, ou texto recebido, o texto antioquiano. Foi o texto que foi sempre usado pelos cristãos. O texto que nós conhecemos, nossos pais conheceram, nossos avós conheceram, até o século XX. Né? A Bíblia de Genebra também foi feita a partir do texto Receptus, né? O texto recebido. E esse texto recebido também foi utilizado para a criação de várias outras traduções da palavra de Deus para outras línguas. Né? É um texto, gente, concordante, amplamente usado ao longo dos séculos por todos os cristãos fiéis. Ele teve a sua origem precisamente em Antioquia da Síria. Os manuscritos do texto Receptus
tiveram uma boa origem, porque eles foram cuidadosamente copiados e preservados pelos primeiros cristãos de Antioquia, os quais criam literalmente na criação, perfeição, infalibilidade e inerrância plena das Sagradas Escrituras. Nós temos hoje 5.255, mais ou menos, manuscritos do Novo Testamento. E desses, 5.210 constituem o texto Receptus, o que corresponde a 99% das evidências textuais do Novo Testamento. Esse texto era também o texto majoritário das citações dos pais da igreja. É um texto amplamente concordante em seus 5.210 manuscritos. Por isso, todas as Bíblias que dele resultam concordam entre si e não anulam nenhuma doutrina. O texto Receptus é o texto que nós sempre usamos. Existe um estudioso chamado Wilbur Norman Pickering, que é PhD em crítica textual, que defende o texto Receptus. Esse doutor Norman Pickering, se você quiser faça uma pesquisa aí na internet, procure por ele, que ele diz que no mínimo 90%, se não 95% dos eruditos, supostamente cristãos que trabalham na área da Bíblia, da crítica textual antiga, são servos de Satanás e não de Jesus. Por quê? Porque eles atacam o texto Receptus. E isso é desanimador, irmãos, e é triste. Por quê? Porque é a palavra de Deus sendo atacada por aqueles que deveriam incentivá-la, resguardá-la, protegê-la, né? São pessoas que estão atacando a palavra de Deus para modificá-la. Mas eu falei que a NVI disse que o texto de capítulo 8, versículo 37, a confissão do eunuco, né, não estava presente nos melhores textos. A que textos ele está se referindo? Ele está se referindo a outro texto, a outros manuscritos que não são o texto Receptus, chamado de texto crítico. E essa edição, esse texto crítico é baseado na teoria textual de Westcott e Hort. As Bíblias que dele resultam, como a Almeida Revista Atualizada, a TLH e a NVI, são as piores versões que o cristão pode utilizar. Irmão, o que é isso? Quer dizer que esses dois homens, Westcott e Hort, eles desenvolveram outro texto bíblico a partir do texto crítico, que não é o texto Receptus que nós sempre usamos, que os cristãos sempre usaram, e esse texto crítico, a partir dele, eles fizeram essas traduções novas. Texto crítico é um conjunto de 45 manuscritos, ou seja, menos de 1% das evidências textuais do Novo Testamento, que são 5.255. Era um texto esquecido, constituído basicamente do Códex Sinaíticos e do Códex Vaticanos. Esses textos, eles se diferem 3.036 vezes, e os modernos críticos da Bíblia os têm como os melhores textos. Na verdade, são os piores textos. Esses críticos é que dizem que esses textos são os melhores textos, mas na verdade eles são os piores. Por quê? Porque eles estavam em melhor estado, são mais antigos, são. Mas por que estavam em melhor estado? Porque nunca foram usados, sempre foram rejeitados pelos cristãos antigos, que resolveram usar o texto Receptus e não o texto crítico. Eles diziam, olha, deixa isso aí que isso aí não presta. Isso aí não presta. Vamos usar o texto Receptus e não o texto crítico. Então o texto crítico ficou encostado. E agora os críticos modernos estão dizendo que o texto crítico é o melhor texto do que o texto Receptus. Na verdade, esses textos, irmãos, são a maior bagunça. Eles discordam do texto Receptus e discordam dele próprio, porque você nunca vai ver duas Bíblias vindas desses textos, do texto crítico, sendo duas Bíblias iguais, ou seja, é uma bagunça. Os dois estudiosos que fizeram Bíblias, desenvolveram as Bíblias a partir do texto crítico, eles odeiam o texto Receptus. Eram dois racionalistas incrédulos, adeptos de Darwin, evolucionistas, adoradores de imagens, racistas e espiritualistas, e cultuavam os demônios. Estes eram Westcott e Hort. Estes dois críticos, estudiosos, modernos, que desenvolveram
as bases para essas Bíblias modernas que estão saindo nos dias de hoje. Então, o que eu estou dizendo para você? Que a Bíblia King James de 1611 e a Bíblia Almeida Corrigida e Fiel são feitos a partir do texto Receptus, ou seja, são confiáveis e são completas. São as Bíblias que os nossos pais, nossos avós usavam. E as Bíblias moderninhas, NVI, NTLH e todas as outras Bíblias modernas de hoje em dia são texto crítico. Ou seja, não são aquelas mesmas Bíblias que nós usávamos antigamente. Então, nessas Bíblias modernas você vai encontrar muita coisa faltando, muita coisa mudada, muita coisa entre colchete. Além de outras coisas, excluíram as palavras sangue, alma, graça, honra, carne, súplica, bem-aventurados não existe mais, existe outra coisa, porque colocaram felizes no lugar, terra, virgem, princípio, excluíram o amor ao nome do Senhor, porque em várias passagens tiraram a palavra Senhor. É necessário, irmãos, que vocês fiquem atentos. Eu tenho feito uma pesquisa bem longa sobre isso. Tenho chegado à conclusão de que não vale a pena gastar o dinheiro com Bíblias modernas. Se você quiser ouvir o meu conselho, amém. Se não, vai lá e pesquisa você mesmo. Atenção, irmãos. Quero lembrar a vocês que a Bíblia King James atualizada não é King James, porque o texto dela não é o texto Receptus, é o texto crítico, certo? Então, se você for comprar o King James para você, não compre atualizada, compre a King James de 1611, que é da Sociedade Bíblica Trinitariana, tá? Da editora Trinitariana, não é da SBB, da Sociedade Bíblica do Brasil. E se você quer um conselho, não compre Bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil. Não compre. Estão todas mutiladas. Esse vídeo já está muito comprido, mas eu vou fazer outro vídeo para vocês mostrando todos os versículos problemáticos que eu encontrei nas Bíblias. Vou mostrar para vocês como é que eles estão na NTLH, na King James atualizada, na Bíblia NVI, na Bíblia King James, na Bíblia de Jerusalém, a outra, na Pentecostal, enfim, toda a pesquisa que eu fiz. Irmãos, o assunto é muito sério, não é coisa para você deixar para lá. Por favor, não faça de conta que o problema não lhe atinge, que não é com você, e comece a ter responsabilidade por isso. Como? Avisando as pessoas que estão perto de você. Vai comprar uma Bíblia? Compra Almeida Corrigida e Fiel, ou então King James 1611. Por quê? Porque elas são feitas a partir do texto Receptus. Estão completas. Não compre Bíblia moderninha. Não compre Bíblia pela capa. Não compre Bíblia pelo título, porque elas não são nem Bíblias. Não são. E eu vou mostrar para vocês depois os versículos problemáticos, tá certo, irmãos? Faz pouco tempo que eu comprei uma Bíblia, essa aqui, porque eu estou estudando hebraico. Eu comprei a Bíblia judaica completa. Qual não foi a minha decepção com essa Bíblia? Eu comprei ela porque ela vem muitos termos em hebraico e me ajuda a estudar, tá? Porém, eu descobri com muita tristeza, com 5 minutos de leitura, que esse aqui não, realmente o autor ele não usou um texto bom. Ele usou o texto crítico também, né? É uma versão muito atualizada. Então, irmãos, é muito complicado isso. Já falei para vocês que quando é só a linguagem que muda, já que dizem que o problema é esse, tudo bem, mas o problema não é só esse. O problema é que estão sumindo versículos da Bíblia. Não é porque a Bíblia é uma leitura fácil que você vai comprar, tá? Você tem que observar se é uma Bíblia realmente. Como eu disse para vocês, irmão, no início do vídeo, esse problema é difícil, é cansativo falar sobre isso, mas eu acredito que nós temos que começar a nos preocupar com isso sim. Senão daqui a pouco, do jeito que a coisa vai, a gente não vai ter mais edições da Bíblia, tá? A gente vai ter muito pouca coisa parecido com a Bíblia, mas não o que Deus deixou para nós.
Então, observe isso aí, se preocupe com isso, estude a sua Bíblia, estude os versículos, seja um observador, seja um pesquisador. Amém? Depois eu vou fazer outro vídeo mostrando os principais versículos problemáticos para você comparar aí na sua Bíblia também, tá? Mas por hoje é só, esse vídeo já está muito longo. Eu queria só chamar a sua atenção para esse problema. Não ignore, não faça de conta que não é com você, porque você é cristão também, tá? Então Deus te abençoe em nome de Jesus.